Boa noite, igreja, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, né? Temos passado por essas dificuldades, mas Deus é soberano, Ele está no controle de todas essas coisas. Mas gostaria de convidar a igreja para a gente dar início à nossa pregação. O nosso herói da fé é Moisés, né? Então Felipe pediu para a gente falar sobre Moisés, e de antemão queria pedir à igreja para abrir suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11, do 23 ao 29. Amém? Dá um tempinho para que todo mundo abra. Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Vamos fazer a leitura. Em seguida a gente vai fazer algum comentário sobre a vida de Moisés. É muito bom que a gente saiba um pouco sobre a vida de Moisés, qual foi as partes da vida de Moisés que o autor de Hebreus que realmente ele procurou falar, ele se propôs a falar. Então vamos fazer a leitura do nosso texto, amém? O texto diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Versículo 24: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Então aqui vamos fazer algumas aplicações, mas como eu falei antes, vamos falar um pouco sobre as 3 fases, sobre as 2 fases, né? E para a gente não se perder, vamos falar também um pouco da 3ª fase da vida de Moisés. Então vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esse momento e pedindo a Ele para que Ele ilumine a nossa mente, ilumine para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que Tu, Senhor Jesus querido, nos coloca, Senhor, para levar a palavra ao Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que Tu use de misericórdia com a minha vida, que eu venha sumir, Senhor, e que Tu venha aparecer, que Tu, Senhor Jesus querido, venha usar minha boca, Senhor, para falar aquilo que Tu queres para o Teu povo. Eu te louvo e te agradeço, Paizinho Santo. Amém. Então, para que a gente possa compreender melhor, é necessário que tenhamos que saibamos um pouco dessas 3 fases da vida de Moisés, embora o autor só tenha colocado aqui do versículo 23 ao versículo 29, ele só tenha pegado as 2 primeiras fases, mas é necessário também que venhamos saber para quem o autor de Hebreus escreveu essa carta e qual era a necessidade, o que é que estava acontecendo com essas pessoas que foram alvos dessa carta, né? Então, para a nossa compreensão, o autor de Hebreus
ao escrever essa carta, tinha como objetivo encorajar os hebreus, aqueles hebreus que estavam passando por perseguições, os hebreus que estavam sendo perseguidos pelos próprios hebreus, que eles não queriam que esses irmãos permanecessem na fé, eles queriam que os hebreus convertidos voltassem à religião antiga, né? E eles estavam perseguindo, eles estavam maltratando o povo de Deus, né? Porque eles queriam que o povo voltasse para o judaísmo, né? Então, essa carta ela é direcionada para esses irmãos, e a ideia desse autor era confortar, era dar uma palavra de ânimo, era dar uma palavra de fortalecimento para que esses irmãos pudessem ter uma fé solidificada, uma fé sólida na palavra de Deus. Então aí ele vai pegar como exemplo um herói da fé, e ele vai utilizar, além de outros, né? A galeria da fé ela é muito extensa, ela tem muitos nomes de pessoas que tiveram a sua fé provada, que tiveram a sua fé solidificada, que foram bênção para que outras pessoas também pudessem ter a sua fé totalmente arraigada na palavra de Deus. Então, a primeira parte da vida de Moisés, nós podemos ver que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 10, né? Que se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia também para a gente ter uma melhor compreensão, né? Então, aqui o texto vai falar, perdi um pouquinho, mas Gênesis capítulo 2, no versículo 10. Esse texto ele vai falar sobre o nascimento de Moisés, sobre a situação que a sua família estava passando, né? Sobre o decreto, mas vamos abrir aqui, o decreto de Faraó. Pronto. O texto vai dizer assim, Êxodo capítulo 2, versículo 10. O texto vai dizer assim: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou de Moisés, porque das águas o tirei. Então, todo mundo sabe da história de que Moisés ele foi colocado dentro de um cesto e colocado no rio, né? Então, o nascimento dele até ser adotado aí ele vai passar a ser educado em toda a ciência e cultura egípcia, né? Então, muita gente pensa que Moisés ele era um cara que não tinha tanto conhecimento, só que ele foi formado, ele teve a melhor faculdade na época, né? Ele foi formado, ele estudou toda a cultura egípcia, então ele era um camarada bastante conhecedor. Moisés ele vivia aquele mundo, né? Um mundo totalmente diferente dos seus irmãos na cidade, se eu não me engano, Gósen, que era onde os hebreus viviam, né? Então, ele era um camarada conhecedor. Moisés estava naquele mundo, num mundo onde se comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, como o mundo de hoje. Mas Moisés, ele mesmo vivendo naquele mundo, ele sabia que Deus tinha algo melhor para a vida dele, que ele não era daquele mundo, que ele não fazia parte, embora ele estivesse fazendo parte por um momento daquele mundo, mas ele não tinha que criar raízes, ele não ia criar raízes naquele mundo, porque era algo passageiro para a sua vida. Então, Moisés, ele teve todo esse conhecimento. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Moisés, ele era um provável, um futuro faraó.
essa foi a primeira fase. Essa fase passaram 40 anos Moisés vivendo como filho da filha de Faraó. A segunda fase da vida de Moisés vai estar lá no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 2, do 11 ao 25. Nesse texto aqui, pelo tempo, eu acho que não é um texto muito amplo, mas aqui Moisés, já homem, resolve visitar seus irmãos, e lá ele vê a aflição do seu povo. Lá, de repente, quando ele sai daquele mundo de adoração a outros deuses, daquele mundo que mexia com ele, que ele relutava, que ele acreditava, que ele até mesmo imaginava que aquele não era o mundo dele. Ele sai do mundo, daquele mundinho egípcio, e vai visitar o seu povo. Quando ele chega, ele se depara com a situação, né, de um egípcio maltratando um irmão seu. Aí ele resolve agir, ele toma uma atitude, ele vai matar o egípcio e vai fugir, né? Ele foge e ele vai morar, ele vai morar em Midian. Lá em Midian ele conhece lá um sacerdote, um homem chamado Jetro, e lá ele casa. E nisso aí se passam também mais 40 anos, totalizando 80 anos da vida de Moisés, né? Ele já tinha passado 40 anos no palácio de Faraó, e agora mais 40 anos ele vai para o deserto. E nesses 40 anos acontecem coisas maravilhosas. A terceira parte da vida de Moisés, na verdade, tem uma pequena reflexão em relação a esses 40 anos, né? Eu ia pulando aqui, né? Aqui Moisés, a ficha cai, né? Enquanto ele estava lá no mundão, no mundo egípcio, achando, né, que não era a vida que Deus, não era um chamado de Deus para a vida dele. E de repente ele vai visitar, e quando ele vê a situação, a ficha cai, ou seja, ele rompe, né? A ficha caiu para Moisés, e ele resolve agir com a sua força. Ao ver que não tinha como agir com a própria força, ele foge. A terceira parte da vida de Moisés, ela vai de Êxodo, do capítulo 3, do versículo 1, a Deuteronômio, capítulo 34, versículo 12. Nessa terceira etapa, o Senhor o chama. Depois de Moisés relutar bastante, até porque ele tinha, humanamente falando, venhamos, né? Ele tinha motivos de sobra para não voltar mais para o Egito, até porque ele tinha saído de lá na situação que saiu. Então, ele reluta, né? Mas Moisés acaba aceitando o chamado de Deus e vai ao Egito. O Senhor lhe usa com poder e graça, fazendo maravilhas através daquele homem. Até Moisés chegar a esse ponto, como o cearense costuma dizer, ele foi passado na casca do alho. Ele passou 40 anos no Egito, 40 anos no Egito, vendo lá toda a cultura, aprendendo tudo aquilo que o Egito podia proporcionar para ele. E de repente ele vai lá e passou mais 40 anos, e de repente ele, de tanto relutar, chega à terceira fase da vida dele, e ele aceita o chamado de Deus, e ele volta, e o Deus o usa fazendo maravilhas através da vida daquele homem, porque aquele homem aquele homem aceitou o chamado de Deus para a vida dele. E lá acontece tudo aquilo que a gente é sabedor, pragas, né? Uma série de coisas, prodígios, maravilhas. Aí de repente Moisés, ele nessa andança com o povo, ele chega a avistar, a contemplar a terra prometida. Porém ele não entra, ele não consegue entrar nessa terra prometida, porque o Senhor tinha falado
que ele tinha que tocar na rocha e ele fere a rocha. Aí você imagina uma situação de um homem desses, mas o Senhor era com ele. E mesmo assim, sem ele ter entrado na terra prometida, esse homem, ele se torna um dos maiores profetas que o mundo já viu. Então, depois de ficarmos sabendo sobre essas 3 fases da vida de Moisés, agora nós iremos para expor o nosso texto. O primeiro ato de fé que o autor de Hebreus vai relatar, ele vai relatar e ele vai colocar os pais de Moisés, né? Moisés tinha uma base familiar. Moisés, ele, apesar de ele não ter sido criado com seus pais, mas ele sabia de como foi a ida dele ao palácio real, ao palácio egípcio, e ele sabia de toda a história. Então Moisés, ele tinha uma base familiar. Ele, como diz o cearense, ele puxou a alguém. Então os seus pais, o primeiro ato é que seus pais o esconderam desafiando a ordem de Faraó. Essa foi a primeira atitude, a primeira ação, o primeiro ato de fé de seus pais em terem realmente peitado o Faraó. Peitado no sentido de não ter aceitado a ordem desse rei. Então eles vão lá e escondem Moisés. A ordem era para matar todas as crianças, como nós sabemos, mas eles vão lá e preservam. Então, mas eles fizeram isso porque eles viram uma certa formosura naquele menino. Eles viram que Moisés não era um menino normal, ele era um menino diferente, ele não era um menino comum. Moisés era um menino diferente. E eles olham essa formosura, e essa formosura tem uma tradição rabínica que vai dizer que no momento que Moisés nasce, um anjo, Deus, na verdade Deus, ele vai revelar para os seus pais que esse menino ia ser aquele que ia salvar o povo hebreu daquela aflição, da aflição egípcia. Então eles fazem isso baseado, isso é uma tradução rabínica, ou seja, é algo que nós não podemos segurar com veracidade, porque é uma tradição, é algo que algum historiador, que algum rabino, que alguém foi lá e baseado em alguma coisa colocou. Mas Estevão também, ele vai fazer menção. Se você for olhar Atos capítulo 7, versículo 20, Estevão também faz menção dessa formosura. Só que Estevão, quando faz menção, não, muito provável também que baseado nessa tradição rabínica, Estevão, ele vai falar e ele vai dizer que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Então, esse menino tinha algo diferente. Esse menino realmente chamava atenção. É muito provável, naquela noite morreu um monte de crianças hebreias, mas Moisés, ele, pela essa formosura, esse sinal da parte de Deus, segundo relatos de Estevão e segundo relatos dessa tradição rabínica, esse menino tinha algo diferente. E seus pais, independente dessa tradição rabínica ou não, seus pais viram algo diferente. Seus pais foram tocados. Essa formosura chamou a atenção de seus pais. Então seus pais chegaram a concluir que Moisés ia ser aquele. Moisés poderia ser aquele a quem o Senhor iria utilizar como um instrumento para salvar o seu povo daquele cativeiro, daquela aflição, daquela humilhação. Então, aqui, como a gente falou, pelo fato de ser uma tradição rabínica, nós não podemos segurar com firmeza, mas a gente pode se apoiar nisso sim, nisso de que seus pais avistaram nele essa criança que poderia ser um instrumento de Deus. Então, a segunda atitude de fé que seus pais tomaram, a segunda atitude foi
Pela fé seus pais, não podendo mais ocultá-lo, o colocaram no rio Nilo, dentro de um cesto, confiando que o Senhor iria guardar seu filho. Eles acreditavam, eles não pensaram duas vezes, eles acreditaram, se apegaram a isso e colocaram seu filho. E realmente aconteceu, o Senhor guardou aquela criança. Naquele rio existia muitos jacarés, mas eles confiam, e o Senhor honra com a fé daquele povo. A primeira aplicação que nós podemos extrair de tudo isso é que podemos aprender que em todos os momentos de angústia devemos agir acreditando nas promessas do Senhor. Devemos acreditar nas promessas do Senhor, porque essas promessas elas foram feitas, não foram feitas por homens, mas foram feitas por um Deus maravilhoso, um Deus que tem enchido os nossos corações de esperança. Então, eles tomaram essa decisão, eles fizeram tudo isso, eles acreditaram, e não só acreditaram, mas eles agem acreditando naquilo. Devemos entender que a nossa leve e momentânea tribulação é leve, é momentâneo. Isso, trazendo para os nossos dias, para aquilo que nós estamos vivendo hoje, esse coronavírus ele vai passar. Mais cedo ou mais tarde ele vai passar. Mas nós somos diferentes, nós somos um povo que acredita na promessa de Deus. Nós temos a esperança de que o nosso Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus maravilhoso. Ele vai nos livrar desse mal. Isso deve ser algo que deve encher o nosso coração, essa fé, como tinha os pais de Moisés, como eles agem. Eles não só têm a fé, mas eles agem. Estava me lembrando aqui daqueles irmãos, acredito que eram assembleanos lá de Recife. Aqueles irmãos, eles foram às ruas, eles acreditaram tanto que Deus que Deus pode mudar o quadro, que eles foram às ruas de Recife, e lá eles tomaram cuidado, tiveram bastante cuidado, e se colocaram à distância recomendada, e lá eles oravam, clamavam a Deus, acreditando que Deus pode agir, e Ele já está agindo em meio a esse coronavírus. Então, essas são lições que nós podemos tirar quando vemos os pais de Moisés. Mas isso para nós irá produzir um peso de glória, irá produzir algo maravilhoso para as nossas vidas. Todas essas tribulações, quando nós passamos, quando essas tribulações não são algo que nós buscamos, que nós com mau testemunho atraímos essas tribulações, quando não são dessa forma, mas por amor ao Evangelho, por pregar Cristo, por viver Cristo, por denunciar o pecado com o nosso estilo de vida. Não é que a gente vá sair colocando a mão, o dedo, como colocou João Batista diante daquele rei. Não, mas só com o nosso estilo de vida. Com o nosso estilo de vida nós denunciamos o pecado, e isso vai gerar perseguição, isso vai gerar tribulação para as nossas vidas. O que nós não podemos perder é que nós temos por certo que as aflições deste século presente não podem ser comparadas aqui em nós a de ser revelada. Tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Então o que eu digo para vocês nessa noite, igreja, é que vale a pena. Busque a face de Deus, busque a Deus, acredite que o melhor de Deus para a minha, para a sua vida, ainda está por vir. Isso não é um jargão, isso é uma fé, isso é algo, isso é aquilo que nós falamos com confiança, com certeza de que o melhor de Deus está por vir. O mundo não vai se acabar com esse coronavírus, não. Ainda tem coisas piores para vir aí.
Ainda vai ter coisas piores. Coronavírus é fichinha diante daquilo que está por vir. Então, para aquele povo egípcio, o peso de glória, algo glorioso que eles esperavam, era a entrada era primeiro sair do Egito e entrar na terra prometida em Canaã. Para esses irmãos, para a igreja, é naquele glorioso dia que nós vamos ouvir do nosso Senhor, que nós podemos entrar no reino de descanso, de paz, onde toda a lágrima do rosto vai ser enxuta, onde Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que é coisa que o olho não viu. Então vale a pena, irmãos, vale a pena combatermos o bom combate da fé. O segundo ato da vida, esse aqui ele já vai começar a falar dos atos cometidos por Moisés. Até aqui a gente viu que Moisés pegou como exemplo seus pais. Agora aqui o autor vai se voltar para Moisés. E a gente vai fazer um resumo do versículo 24, do 25 ao 26. Do 24 ao 26. Então vamos pegar o nosso texto, vamos dar uma lida, 24 a 26. O texto aqui diz que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então Moisés aqui, pela fé Moisés já homem, ele abre mão do título, que, como eu falei antes, ele ia ser um futuro faraó. Tudo trabalhava para que Moisés fosse um futuro faraó. Você imagina quantas pessoas, lógico que a gente vai ver poucos na rua, mas se você for conversar com as pessoas, tem gente que tem um sonho de ser presidente da república, tem gente que tem um sonho de ser prefeito, de ser um governador. Você imagina o que era ser presidente, o que era ser rei do Egito? O Egito era a maior potência naquela época. Veja aí, compare Estados Unidos. Então Moisés ele abre mão de tudo aquilo, porque ele sabia que tudo aquilo era passageiro, tudo aquilo na vida dele ia ser transitório, que não valia a pena ele lutar por aquelas coisas. Aí nós fazer aqui uma comparação de um homem que deixou se levar por riquezas. Aqui vem na nossa mente o servo de Eliseu, o discípulo de Eliseu, Geazi. Quando Eliseu manda Naamã ir para o rio, e lá Naamã é curado, e Naamã resolve, na verdade Naamã já vinha com uma oferta para Eliseu, e Eliseu abre mão, e Geazi, em um dado momento ele vai atrás de Naamã e aceita as ofertas. Ali, logo em seguida, ele é tomado por uma lepra, ele abre mão do seu ministério, ele era discípulo do profeta, o profeta era a boca de Deus naquela época, e hoje continua sendo, porque ele tira da Bíblia para transmitir para o povo, mas Eliseu, ele era a boca de Deus, e Geazi, ele abre mão de quem sabe até um futuro profeta, ele abre mão por causa das riquezas do mundo. Quantos de nós, igreja, tem abrido mão das coisas celestiais? Eu vivo falando isso. Quantos de nós aqui, os crentes antigos, tinham desejo
de ser uma pessoa usada poderosamente no reino de Deus. Essas pessoas hoje ninguém vê mais. Jovens fazendo seminário, eu me lembro da minha época do seminário, que em torno de 60 a 70% da sala, ela era composta por pessoas com mais de 40 anos. Cabe uma reflexão. O que é que eu tenho priorizado na minha vida? O que é que eu tenho valorizado mais na minha vida? Eu posso conciliar as duas coisas? Até um certo ponto, sim. Mas Moisés, ele abre mão de tudo aquilo, de um futuro, de um trono. Há um tempo, eles olhando lá as tumbas dos grandes faraós egípcios, e lá eles encontram ouro. Eles encontram ouro, encontram toda a riqueza, encontram um monte de riqueza, porque esses homens, eram essas coisas que Moisés iria levar, só que morreu e ficou aqui. Então, Moisés, ele sabia que tudo isso era passageiro. As coisas do mundo, para mim e para você, é passageiro. Por mais que tenhamos algum prazer nisso, mas é passageiro. E Moisés, ele contemplava o céu de glória. Moisés, ele via o invisível, como a gente vai ver mais na frente. O versículo 25 até o versículo 26. Pela fé, Moisés preferiu ser maltratado. Este versículo aqui, quando ele prefere ser maltratado, tem uma relação com o capítulo 2, do 11 até o 15, quando ele vai lá e tem toda aquela história lá que ele rompe de vez com o Egito, matando um egípcio, e depois ele sente que ele iria ser descoberto por Faraó, e Faraó ia tirar a sua vida, e aí ele foge, Pela fé, Moisés preferiu ser maltratado. Ele prefere ser maltratado, quando ele se identifica com os sofrimentos do seu povo, ele age matando o egípcio que maltratava o hebreu. Nesse momento, Moisés se encontra rompendo. Ele rompeu de uma vez por todas com o Egito ali. Qualquer ligação que ele tinha com o Egito, ele rompe ali, porque dali ele foge. Então ele abre mão de tudo, ele foge, ele não aceita, então ele rompe com o Egito ali. E considerando, e ele desconsidera todos os prazeres egípcios. Ele vai desconsiderar, e esses prazeres o autor vai chamar aqui de transitórios, de algo passageiro, de algo que não tem sentido, que não nos conduz, que não acrescenta nem um centímetro espiritualmente às nossas vidas. Moisés, ele abre mão também desses prazeres transitórios, de algo que nós chamamos de irrelevantes, não tinha relevância nenhuma para um egípcio, para um hebreu, aquelas coisas, para um hebreu que não fazia parte daquele mundo, que estava naquele mundo, mas não fazia parte desse mundo. Então Moisés, ele rompe, ele foge. Moisés também, ele age preferindo o opróbrio à vergonha de Cristo, contemplando o galardão que era as promessas da vida eterna. Então Moisés, ele mesmo vivendo sei lá, 1500 anos antes de Cristo, ou até mais, Moisés, ele rompe, ele prefere a vergonha, o opróbrio de Cristo, porque ele sabia que aquilo ia arredondar numa mansão celestial. Ele sabia que além da terra prometida, ele iria ter algo sobre modo mais elevado, que seria a mansão celestial, que seria a nossa terra prometida, o céu de glória. Então ele contempla o galardão, ele contempla. Aí você imagina quantos de nós sonham. Nós ainda sonhamos com o céu, nós ainda imaginamos como é que é o céu, nós almejamos estar lá. Quantos de nós hoje
se for acometido por esse coronavírus, quantos de nós vai ficar desesperado? Quantos de nós? Espero que ninguém, mas isso é uma esperança minha. A gente sabe que o mundo evangélico está cada vez mais ali fazendo parte desse mundo. É como fala um certo pregador. Ele diz que 50 milhões de evangélicos, se o Senhor fosse passar aqui a peneira, quantos iam escapar? Mas Moisés, ele tinha um alvo, ele tinha o céu, ele tinha a mansão celestial. Moisés faz menção de Cristo, ele vai fazer menção de Cristo. Moisés, naquela época, ele fala de Cristo. Ele fala lá no livro de Deuteronômio 18, do 15 ao 18, ele faz a menção para ratificar a palavra que fala que ele preferiu ao próprio de Cristo, que ele via o galardão. Então ele vai fazer menção de Cristo. Ele diz que vai se levantar um homem, um profeta semelhante a ele, que esse profeta o povo vai ouvir. E ele não estava se referindo a Samuel, mas ele estava se referindo a Cristo. Versículo 27, terceiro tópico. Pela fé Moisés abandona o Egito. Pela fé Moisés abandona o Egito. Esse abandono, ele está relacionado com a saída definitiva. Ele não está relacionado com a primeira, ele está relacionado com a saída definitiva. Ele abandona de vez. E esse abandono é quando ele sai com o povo de Deus, com os hebreus. Então, a primeira saída dele foi com medo de morrer, imaginando que Faraó iria ficar sabendo de que ele tinha matado o egípcio e ele foge. Mas essa saída é diferente. Ele abandona para nunca mais voltar. Ele sai com o povo e lá em pleno deserto ele contempla a mão de Deus agindo em favor dele e daquele povo. Então ele abandona acreditando no invisível, crendo na providência divina. Ele não fica apavorado com o exército de Faraó que estava vindo atrás. Ele não se apavora, como Estevão, quando estava diante dos seus algozes, diante daqueles que estavam irados com pedra na mão para o matarem. Estevão não contempla aquilo ali. Estevão não fica preocupado com aquilo. Estevão não grita, não pede ajuda, não pede socorro, não pede a ninguém que o proteja. Mas Estevão, ele levanta a cabeça e contempla Jesus, o Filho de Deus, sentado à destra do Senhor. Isso para ele era suficiente. Como isso para mim e para você deve ser suficiente. Saber que tem um Deus que nos espera, que disse que foi preparar lugar. Então Estevão, ele não se amedronta, Estevão não se apavora. Diferente de Pedro, diante das acusações que ele fazia parte, que ele era discípulo, que ele era amigo de Jesus, e ele se perturba e nega. Quando Pedro, diante das fortes ondas, quando ele treme e afunda, porque tinha perdido a confiança, porque olhou a força das ondas e tirou a vista de Cristo. Enquanto Pedro tira a vista de Cristo, Estevão estava com os olhos fitos. Moisés estava totalmente consciente de que não tinha mar, de que não tinha nada que pudesse fazer com que ele viesse perder a visão, que pudesse inibir a mão poderosa de Deus em agir em seu favor. Isso aqui deve encher os nossos corações, essa esperança, essa certeza de que nós servimos a um Deus não pouco poderoso, mas todo poderoso. Um Deus que disse que iria preparar lugar
E esse lugar está reservado para cada um de nós. Toda lágrima vai ser enxuta. Aplicação para as nossas vidas, do versículo 27, de todo esse relato do abandono de Moisés. Diante de tribulações, o que vemos? O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os nossos entes queridos que estão num grupo de risco, sendo acometidos por essa doença. Diante dessa tribulação que veio ao mundo, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo Deus usando médicos, usando cientistas e criando um remédio que irá produzir curas, que irá produzir até mesmo um soro, alguma coisa do tipo, que vai cortar o efeito desse mal. Diante dessa tribulação chamada coronavírus, o que é que eu e você estamos vendo? Nós estamos vendo perca de emprego pelos nossos parentes. O que é que nós estamos vendo? Vemos o invisível. O que nós temos que ver no meio de tudo isso, embora venha a acontecer, mas nós sabemos que nós servimos a um Deus poderoso que pode garantir tudo isso que eu falei: uma cura, um remédio, um soro, a permanência, não deixar faltar o pão, como não tem deixado faltar na casa de ninguém. Mas o que nós temos que ver, irmão, a nossa mente tem que ir mais além, a nossa visão tem que ir mais além. Temos que ver o invisível. Como é que vê o invisível? Pela fé você vai ver o invisível. Veja lá o que é que diz Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Alguém aqui já viu o céu? Mas eu tenho uma certeza, mas você tem a certeza de que, como diz o hino da harpa, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Isso ninguém tira do seu coração, essa certeza. Isso não é um coronavírus, isso não é uma perda de um emprego que vai tirar. Mas nós temos a certeza de que nós iremos ouvir ser chamado, o nosso nome ser chamado pelo nosso Deus. E isso é suficiente para encher os nossos corações. Jesus, ele garantiu tudo isso pelo sacrifício vicário, substituto. Versículo 28. Aqui Moisés dá ouvido à voz de Deus, fazendo conforme as orientações. Vamos ler o versículo 28. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Tudo na vida de Moisés foi marcado pela fé, por atos de fé. Mas ele só praticava esses atos porque o texto vai dizer, no versículo 28, ele celebrou a Páscoa e o derramamento, mas ele só fez tudo isso porque ele deu ouvidos à voz de Deus, porque ele ouviu Deus Todo-Poderoso. Quando ele estava lá em Midian, ele tem uma experiência gloriosa com Deus, e lá ele dá ouvido. Ele que não queria mais voltar para o Egito, de repente ele volta, ele dá ouvido à voz de Deus. Precisamos dar ouvido à voz de Deus.
Precisamos se voltar para Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Ele está falando do povo dele. Ele está falando do povo dele, Ele não está falando de nenhum outro, Ele está falando do povo dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Igreja, eu tenho ouvido isso de ímpios, eu tenho recebido esses versículos, 2 Crônicas 7,14, de ímpios, sem ter discernimento daquilo que está falando, sem discernir o que é que o texto está falando. Temos que dar ouvidos à voz do Senhor. Só assim o Senhor usará de misericórdia com as nossas vidas. Aqui Moisés dá ouvido, versículo 28, à voz de Deus, fazendo conforme as orientações do Senhor. O Senhor mandou: olha Moisés, tu vai fazer o seguinte, tu vai passar o sangue nos umbrais da porta. Moisés fez dessa forma e o povo foi poupado do anjo da morte. Moisés celebra a Páscoa. Moisés, fica pronto, Moisés. Diga ao povo que fique pronto, chinelo nos pés, tudo pronto, tudo bonitinho, para que vocês irão sair daí. Moisés deu ouvido. Moisés ouvia a voz de Deus. E ele dá ouvido. E confiando nas palavras, ele celebra a Páscoa, manda passar o sangue nos umbrais da porta, poupa a vida dos primogênitos hebreus da matança que aconteceu naquela noite. A fé de Moisés foi acompanhada pela ação. É muito fácil, irmão, já dizia Tiago. Nós temos que agir, a nossa fé ela tem que estar ligada com obras. A gente fala isso aqui na igreja direto. Tem que ter obras dignas de arrependimento. Obras que realmente testificam que eu sou uma nova criatura. Então a fé de Moisés foi acompanhada pela ação, ao fazer tudo o que o Senhor determinou, aguardando o cumprimento da promessa, que para eles era a saída do Egito e o vislumbrar de uma terra prometida. Para eles era a saída, já não aguentavam mais tanto sofrimento. E acima de tudo, o vislumbrar, eles viram a terra prometida. Boa parte desse povo não entrou por conta do pecado, o pecado da desobediência, o pecado da murmúria. Então boa parte desse povo não entra na terra prometida. E Moisés também acaba não entrando pela questão lá de ter ferido a rocha. Para esses hebreus, que eram os alvos da carta, era para que eles permanecessem firmes, acreditando e agindo semelhante a Moisés, e esperando em Deus, a promessa que diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eles foram fiéis até a morte. Versículo 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Não escapou um egípcio para contar a história. Pela fé Moisés, mesmo diante de um povo que viram, que souberam que Moisés e Arão chegaram diante de Faraó e fez ameaças a Faraó, e não ficaram só em ameaças, mas se cumpriram as 10 pragas. Esse povo viu, esse povo amanhecia de manhã e comia o maná. Esse povo viu tudo isso, mas era um povo incrédulo. Não seja incrédulo.
Como diz o próprio autor de Hebreus, ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, não endureça, acredite na palavra de Deus, acredite nas promessas de Deus. Não estou falando de promessas seculares não, pode até acontecer, mas eu não vou perder meu tempo dizendo que o Senhor vai te abençoar com uma casa, com um carro, com isso não. Eu não vou perder meu tempo com isso não. O Senhor já tem feito isso. O Senhor já tem feito isso. Quantos de nós tem carro bom, casa boa, conta bancária boa? A pregação do Evangelho, ela não pode se prender a isso, muito longe disso. Moisés abriu foi mão dessas coisas, daquilo que era transitório, daquilo que era que não tinha relevância. Então, pela fé, Moisés, mesmo diante de um povo que, apesar de terem contemplado tudo, de terem visto tudo, de terem visto a mão de Deus agindo em seu favor, o povo continuava incrédulo. Mas Moisés continuou contemplando. E nós somos testemunhas, nós temos a Bíblia que nos garante o quanto Deus usou esse homem. Moisés continuou firme e ora a Deus diante daquele mar. Enquanto o povo, poxa Moisés, a carne acebolada do Egito estava bom, agora tu nos traz aqui diante desse mar e nós iremos morrer. Amanhã os nossos corpos vão estar boiando nessas águas. Moisés Moisés dá ouvido. Aquele povo só entrou porque eles viram as paredes, viram o mar abrir e viu ali a terra seca, por isso que eles passaram. Se Moisés tivesse mandado aquele povo entrar, e só quando eles entrassem o mar ia abrir, ninguém tinha entrado, porque era um povo incrédulo. Lembro-me de quando Jesus ele vai descendo do monte e ele se depara com aqueles que estavam ali tentando expulsar um demônio de um jovem, e ele diz: geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Eles estavam discutindo, irmão. Muitos estão discutindo, eles estavam discutindo, trazendo para os nossos dias, eles estavam perdendo tempo discutindo teologia, eles estavam discutindo visões, trazendo para os nossos dias. É isso que o povo discute. Aquele povo estava discutindo alguma coisa relacionada à teologia da época, a Bíblia não fala, mas eles estavam discutindo com doutores, com fariseus, com pessoas que tinham conhecimento das Escrituras. É muito provável que eles estavam ali discutindo, defendendo o ministério de Cristo. Mas Cristo ele não nos chamou apenas, embora nós saibamos que existem verdadeiros mestres, aqueles que estão sempre prontos para responder com sabedoria, com experiência a todo aquele que pedia razão da nossa fé. Mas esse não era o momento era de aquele povo, daqueles discípulos repreenderem. Então Moisés, ele não perde tempo, Moisés ele age, é necessário que venhamos agir. A igreja precisa deixar de ser indiferente à dor do mundo. Os pobres, nós iremos ter sempre esse povo no nosso meio, é bem verdade. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele olhava para a multidão e se compadecia da multidão, porque a multidão estava como ovelha sem pastor, e Jesus chega diante de Jerusalém e ele chora. Então Moisés ele não era indiferente à palavra de Deus. Moisés ele vai, se coloca à disposição e faz aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse. Para concluir a nossa mensagem, a nossa reflexão, queremos concluir da seguinte forma: assim como Moisés e os hebreus destinatários dessa carta viviam em um mundo hostil, com a igreja primitiva não foi diferente.
desde o primeiro mártir Estevão, passando pelas arenas de Roma, onde os primeiros cristãos eram devorados pelas feras. Aos aplausos de Nero e seus convidados, e como também tinham seus corpos em chamas para servir de poste para iluminar as ruas de Roma. No jardim de Nero, nas ruas de Roma, naquela época, naquele momento, quando Nero coloca fogo na cidade e acusa os judeus, não era difícil de você passar lá numa noite e ver um cristão ardendo em chamas. Com a igreja contemporânea, estou falando da igreja com I maiúsculo. Com a igreja contemporânea não tem sido tão diferente. A igreja continua sendo hostilizada sim. O próprio Jesus disse: ai de vós, quando o mundo falar bem de vocês. Eu não posso se adequar ao sistema. Eu não posso. Até porque eu não sou desse mundo. Você, eu, nós não somos desse mundo. Também não é para andarmos agindo como radicais, como pessoas sem noção. Mas nós não somos desse mundo. Nosso mundo é o céu de glória. Estamos apenas de passagem, como vocês sabem. Então, a igreja continua sendo utilizada por causa da sua fé. A igreja, ela não tem que ser hostilizada por conta de falsos de falsos testemunhos, por conta de pastores que cometem pedofilia. Não. A igreja ela tem que ser olhada pelo mundo porque ela é um povo diferente. Vejamos a situação da igreja na China, Coreia do Norte e da igreja nos países muçulmanos, como são perseguidos e mortos por professarem a fé em Jesus Cristo. Eles são mortos por isso. Eles são mortos porque proferem, porque eles falam que são servos de Deus, que são cristãos. Em relação a nós, igreja brasileira, devemos continuar sofrendo perseguições por viver e pregar um evangelho cristocêntrico, um evangelho onde Cristo está no centro, e que cresce gradativamente. Isso deve gerar crescimento na igreja. Não um inchaço, mas um crescimento na igreja. Sofrendo perseguições por viver e pregar um evangelho cristocêntrico, e que cresce gradativamente, aguardando o grande dia do Senhor. E não por causa de escândalos, como tem acontecido com esses da teologia da prosperidade. Amém? Então que a igreja possa receber essa palavra e que os nossos corações possam estar repletos dessa esperança, dessa alegria. Que Deus os abençoe. Amém.